Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo de número 6, diz assim: E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Mais uma vez, e respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor, a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém? A igreja pode sentar-se em nome de Jesus. Amados, o Antigo Testamento ele é fantástico, amém? É a palavra de Deus, foi inspirado pelo próprio Deus. Inclusive o apóstolo Paulo fala em Romanos o seguinte, tudo que foi escrito, e ele está se referindo ao Antigo Testamento, foi escrito para o nosso ensino. Em outro momento ele vai falar em Colossenses e em Coríntios, que é tudo sombra daquilo que havia de vir. Ou seja, nós temos ali muitos ensinamentos. E é como se a gente tivesse ali um protótipo do que seria a vida cristã. Veja só você. O povo estava escravizado no Egito pelas mãos de Faraó. Faraó, a Bíblia vai se referir a ele, o profeta Ezequiel vai se referir a ele como um dragão. E a gente sabe muito bem o que é o dragão, à luz do Novo Testamento. O dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele representa o próprio diabo. E ele usa de suas artimanhas para escravizar. E aqui vai a primeira lição nessa mensagem. Tudo que escraviza vem do diabo. Às vezes ele pode até usar coisas que não necessariamente são pecado, mas se vicia e se escraviza, é pecado. Porque ele nos faz de escravos. Ele se torna nosso Senhor, comandando a nossa vida através do vício. Vício em drogas, vício em bebidas, vício na tecnologia. Todo e qualquer vício, por mais que não seja uma ação pecaminosa, mas se é um vício, o vício é pecado. Porque ele usa isso para nos escravizar. Eu não vivo sem meu celular, já viu? É quebrar o celular de alguém na nossa geração que a semana da pessoa acabou. Já era. Por quê? Porque a gente se torna dependente da tecnologia. E não podemos ser assim. Não podemos nos deixar escravizar, que é o que o diabo usa. Ele escravizou o povo. Ele subjugou o povo. E aquele povo foi vivendo como escravo, vivendo, até uma hora que clamou, até uma hora que suplicou, e Deus, em sua infinita misericórdia, enviou o libertador. O nome do libertador é Moisés. Ele vai até Faraó, olha nos olhos de Faraó. Eu imagino, com toda a autoridade vinda do céu, ele dizendo, deixa sair o meu povo. Assim diz o Senhor. Faraó reluta. Faraó é resistente. Faraó não quer ceder a Moisés. Não quer ceder à palavra do Senhor. Só que Deus não precisa que Faraó ceda. Porque Jeremias já havia revelado, ou melhor, viria a revelar, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele é fiel
as suas promessas e ele guarda o seu povo. E assim ele fez. Ele libertou o povo. Só que a gente diz que o Egito vai representar o mundo em si. O Egito, ele representa mais do que o mundo. Ele representa o sistema de escravidão do pecado. Ele representa a idolatria. Ele representa a feitiçaria, a rebelião. É isso que o Egito representa. O Senhor nos libertou de lá. E sabe o que é interessante? O Senhor liberta eles e coloca eles no deserto. Ele não coloca o povo direto na terra prometida. A terra prometida representa a salvação. Se fosse só para nos salvar, irmãos, o Senhor viria o momento que a gente se converteria e nos mataria. Porque o objetivo não é simplesmente estar no céu. O objetivo da salvação é nos reconectar com o Pai. É nos levar ao estágio original. Qual é o estágio original? Aquele estágio antes de Adão pecar. Aquele contato próximo com ele. É por isso que na antiga aliança você tem muitos rituais para se aproximar de Deus. Você tem que levar muitas oferendas, muitas ofertas no templo. Na nova aliança é só falar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É só ter um coração quebrantado e contrito e se chegar a ele. Mas o povo é liberto. Deus liberta o povo com mão forte. Tira aquele povo do Egito. E aquele povo passa a servir a Deus. Aquele povo passa a conquistar a terra que o Senhor deu a eles. Aquele povo passa a louvar a Deus. Passa a cultuar a Deus regularmente. Passa a viver observando os estatutos e os mandamentos. Até que um homem, um rei, se desvia. E quando ele se desvia, ele leva todo o povo com ele, causando a divisão daquele povo. E Israel agora não é só mais uma nação, não é só, melhor dizendo, uma nação, se torna duas. O reino do norte sendo Israel, o reino do sul sendo Judá. E aquele povo passa lutas e mais lutas e mais lutas, até chegar no exílio. Até chegar no momento onde tudo parecia ter acabado. Aonde chegar no momento que toda aquela glória, que todo aquele louvor que eles viram, eles foram governados pelo grande rei Davi. Sabe do que se falava de Davi? Que Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares, irmãos. Davi, moço, jovem, ele tinha matado um urso e um leão, e com essa força ele foi e enfrentou Golias. Era o povo de Deus. O Senhor amava Davi, que preservou a semente dele, a gente vai ver isso. E aquele povo foi crescendo, foi conquistando e se tornou um povo temível, não por causa de homens, mas por causa do Senhor. Porque aquele povo, quando estava escravo lá atrás, no Egito, aquele povo não podia fazer nada. Aquele povo não tinha armas. Aquele povo não tinha autoridade. Aquele povo não tinha influência. Era um bando de pé rapado, um bando de escravo. Mas eles só fizeram clamar e o Espírito do Senhor agiu sobre eles. Davi, um jovem, um menino novo, um moço, protegeu suas ovelhas de um urso e do leão. Não foi pela força dele, foi pelo Espírito do Senhor. Quando ele foi contra Golias, como é que ele venceu? Pelo Espírito do Senhor. O povo passou por rebeliões e anarquias, é só ler Juízes. Mas o Senhor os preservou. E mesmo assim o povo foi teimoso. Mesmo assim o povo foi rebelde. Mesmo assim o povo foi duro de coração. Salomão se desvia e vai levando o povo a essa consequência de exílios e mais exílios, escravidão novamente, terrorismos, tudo porque ele quis ampliar o seu reino pela sua própria força. Enquanto ele tinha o pai, Davi, temente a Deus,
que buscava a Deus. Salomão não. Eu vou usar as minhas estratégias. E entrou em pecado. Entrou em falhas. Entrou em iniquidade. Chegando ao ponto de sacrificar a Moloque. E ao que tudo indica, era sacrificar crianças. Olha o nível que chega. Mas esse foi o povo que viu a glória de Deus. Esse foi o povo que viu a presença do Senhor. Só que o Senhor chama um homem. Chama um homem lá do meio da Babilônia. Um homem que estava misturado ali. Mas tudo isso por amor a Davi. O Senhor preservou a sua semente, levando até o Messias, Yeshua, ben Davi, Jesus, filho de Davi. E no meio do caminho, a linhagem, o DNA do Messias, o sangue, passa por Zorobabel. Zorobabel foi chamado pelo Senhor com um grito de esperança naquela situação de exílio babilônico, depois no domínio dos persas. Zorobabel, ele foi chamado para uma missão muito difícil, porque uma coisa, irmãos, é quando estávamos lá no mundo e perdidos, que o Senhor nos tirou do Egito. Agora não. Agora Zorobabel que tem que sair da Babilônia. Agora Zorobabel tem que agir. Porque uma coisa era quando estávamos perdidos. Uma coisa era quando estávamos mortos em delitos e pecados. Outra coisa é quando a gente se embaraçou nessa vida e foi contra aquilo que Deus nos comissionou, aquilo que Deus nos convocou a fazer. Zorobabel se levanta. A história dele vai ser contada em Esdras, Neemias e Ageu e Zacarias. E ele se levanta com mão forte e vai até Jerusalém, cumprindo a profecia de Daniel, cumprindo a profecia de Jeremias, que o domínio babilônico duraria 70 anos, como está lá em Jeremias 25. Zorobabel vai. Zorobabel vai no Espírito do Senhor. Ageu 2:23 diz, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Seatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolheste, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, nós precisamos nos lembrar de onde Ele nos tirou. Nós precisamos nos lembrar que a gente estava lá na lama desse mundo. A gente estava lá na lama do Egito. E não teve ninguém que nos estendeu a mão, não. Não teve nenhum espírito. Não teve nenhuma entidade. Queridos, não teve nenhum homem que nos estendeu a mão a não ser Jesus. Não teve ninguém que nos chamou e falou assim, eu te escolhi. E te disse, tu és meu. A gente não tinha nada a oferecer, tu tinha alguma coisa? As nossas maiores obras, como Isaías 64 diz, eram como um trapo imundo. Não tínhamos nada para oferecer a Ele. Não tínhamos nada para usar como moeda de troca. Olha, se tu me levar, tu vai ter vantagem. Pelo contrário, depois que Jesus me salvou, Ele só teve mais problema. Depois que Jesus te salvou, Ele só teve mais dor de cabeça. Mas Ele não te desamparou em nenhum momento. Ele te tira do Egito, Ele te tira do pecado com mão forte e te coloca no reino da sua luz. Ele te deu experiências gloriosas. Poucos ouviram o que tu ouviu. Poucos conheceram o que tu conhece, a palavra de Deus. Esse conhecimento é o maior tesouro que eu e você podemos ter. Lembra da parábola de Jesus? Que ele fala que o homem encontrou uma pérola, mas era uma pérola muito valiosa. Ele vai e vende tudo o que ele tinha para comprar aquela pérola. A pérola é a palavra. A pérola é o conhecimento de Deus. Ele te deu esse conhecimento. Ele te visitou.
Ele foi até lá, te trouxe e te fixou no reino dele como ministro desse evangelho, irmão. Mesmo cambaleando, mesmo tropeçando. Só que chegamos num estágio da igreja, onde a igreja teve saudade do Egito, e ela foi levada como escrava para a Babilônia. Aquele estágio inicial se tornou pior. Agora, lembra de 2 Pedro? É como a porca lavada que volta para o espojadouro de lama e torna-se o seu último estágio pior do que o primeiro. Isso é Babilônia. Isso é quando a gente se desvia. Mas o Senhor te lembra, eu que te chamei. Você é meu servo. Não é servo da Babilônia, não, irmão. Não dê ouvidos aos vícios. Não dê ouvidos à idolatria. Não dê ouvido ao desânimo. Não dê ouvidos ao pecado. Não dê ouvidos a esse mundo. Não dê ouvidos ao dia mau. Não se fie à Babilônia. Seja um servo no meio da Babilônia. Daniel foi um servo na Babilônia. Ananias foi um servo na Babilônia. Misael foi um servo na Babilônia. Azarias foi um servo na Babilônia. Não se deixe vencer pelo mundo, pelo contrário. A fé que vence o mundo é essa. Fique firme e não recue. Ele te tirou da morte. Ele te tirou da vida podre e te trouxe para o reino da sua luz. O Senhor brada do céu, posso imaginar, ele bradando com Jeremias e falando: Jeremias, ô Jeremias, que mal que eu fiz para esse povo, Jeremias. Jeremias, que mal eu fiz para esse povo, para que me abandonasse. Agora, irmãos, presta bem atenção. Você imagina você fazer de tudo para o teu filho. Você imagina você cuidar do teu filho. Você imagina você dar amor para o teu filho, dar uma provisão para o teu filho. E no fim ele virar as costas para você e fingir que você não existe. Foi isso que Israel fez com o Senhor. Ao ponto do Senhor virar e falar: Jeremias, que mal eu fiz a vós para me abandonarem. Eu não abandonei. Eu não deixei de cumprir a minha promessa. Eu não deixei de cumprir a minha aliança, Jeremias. Que mal que eu fiz. Está lá no capítulo 2. E o povo cavou para si cisternas rotas. O povo se afastou completamente de mim. Ao ponto do Senhor chamar Oséias e falar: Oséias, pega uma mulher adúltera e se casa com ela, porque é assim que eu sinto com o meu povo. O meu povo vai durante o dia e fica na farra e depois quer vir e quer louvar, quer orar. Mas durante o dia está lá na vida de prostituição. Está lá na vida errada. Está lá vendendo o seu corpo. Está lá em idolatria. Está lá adorando outros deuses. Está lá fazendo oferendas, fazendo ofertas de sacrifícios a deuses estranhos. Está lá vendendo a vida deles que eu comprei, Jeremias. Ou melhor, Oséias. Olha o que esse povo está fazendo, mas não tem nada não. Eu levantei um homem. E esse homem é Zorobabel. Você está vendo como é a situação da igreja, tá? Você está vendo como a situação do povo de Deus está? Eis que te diz o Senhor, Ele te levantou, irmão. Ele te chamou. Ele te fixou nessa terra. Aleluia, Senhor.
como um grito de esperança. Mas aí você vai olhar e falar, Senhor, como eu vou ganhar vidas para ti? Como eu vou ganhar almas para ti? Senhor, é tudo muito difícil, porque Zorobabel, ele vai liderando a caminhada para a restauração de Jerusalém, para a restauração do templo, e começa a vir afrontas, não tem recurso. Queridos, é difícil, eu sei, mas quem te chamou foi o Senhor. Você acha, irmãos, que Deus vai te chamar, vai te colocar aqui para você congregar, só para você esquentar o banco? Você acha que Ele vai te chamar em meio a um caos muito grande? Nós falamos sobre o caos no domingo. Ele te guarda, Ele te preserva, Ele cuida de ti. Amém, glória a Deus e aleluia. O que vamos fazer no meio desse caos? Levanta a tua voz e clama, Senhor, o que queres de mim? O que quer que eu faça, Pai amado? Olha o caos que a tua igreja está. Mais um escândalo terrível de adultério saiu nas mídias sociais. O pastor foi pregando contra adultério, pregando. Quando foi ver, o irmão chegou lá e expôs ele todo. Mais um caso. Até quando vamos ver isso? Nos Estados Unidos está assim, de casos de escândalo, abusos de crianças. Pedofilia dentro da igreja, irmãos. Olha o caos. Deus te levantou. Deus te chamou. Tem muitas vidas perdidas. E você, Zorobabel, o Senhor te chamou. Mas aí você vai clamar, Senhor, é difícil. Senhor, eu falo, as vidas, elas não se convertem. Eu arrumo perseguição para a minha vida. Eu arrumo luta para a minha vida. Entenda uma coisa, irmãos, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra a política, contra o sistema. Nós estamos em guerra contra o pecado, contra o reino das trevas, contra o diabo, contra os falsos profetas, contra as heresias. Nós estamos, pastor, são muitos inimigos. Eu vou te lembrar uma coisa: maior é o que está conosco do que o que está com eles, irmãos. Amado, eu posso imaginar Zorobabel cheio de medo. Porque, irmãos, uma coisa é a gente ir construir algo. Você tem a sua vida agora, né? Você tem a sua família, você tem a sua casa. Imagina, vem uma grande destruição e acaba com o teu lar. Ou pior, imagina que você cai em um pecado e destrói a união da tua família. Não é mais fácil construir do que reconstruir? É muito mais fácil. Eu me lembro, quando criança, eu fiz uma besteira. Normal, né? Normal. Criança, eu ainda. Eu me lembro que a minha mãe ficou muito chateada. Falou muito no meu ouvido. Falou demais. E ela falou, olha, eu perdi a confiança em você. Lembra disso? Lembra não? Com a situação das cartas. Lembra? Eu perdi a confiança em você. Tu ri, né? Perdi a confiança em você. Agora, para conquistar de novo, vai dar trabalho. E isso ficou na minha mente. Para reconstruir é muito mais difícil. É por isso que Ageu vai mostrar que aqueles que eram velhos estavam tristes
no retorno para Jerusalém. Porque eles estavam voltando. E eles começavam a lembrar da glória que foi lá atrás. A glória que era com Davi, a glória que era com Salomão. Mas os mais novos não. Porque os mais novos não estavam reconstruindo, estavam construindo, porque eles não viram toda aquela glória. Eles não entendiam toda aquela glória. Eles não tinham que reconquistar, para eles era tudo novo. Mas retrabalhar eu entendo que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas o que Deus te chamou para fazer foi isso. E mesmo em meio a um momento talvez desanimador, a um momento onde você se vê fraco. E hoje eu não estou pregando para... Eu estou pregando, né? Eu sou pregador. Diferente do amigo lá que só é profeta, né? Hoje eu não estou pregando, irmãos, simplesmente para trazer alguém para Jesus. Estou pregando para te trazer um avivamento e uma restauração. Para que você caminhe naquilo que Deus te chamou para caminhar. Porque a gente não anda pela nossa força. Quem foi que te chamou lá no mundo? Foi o Espírito do Senhor. Quem foi que cuidou de você quando tudo estava ruindo? Foi o Espírito do Senhor. Quem foi que te deu a provisão quando tu mais precisava? Foi o Espírito do Senhor. Eu te pergunto, você acha que Ele vai te abandonar nesse momento? Mesmo que esteja tudo quase perdido, lembre-se das promessas do Senhor, porque Ele não se esquece de nenhuma delas. Se Ele falou que Ele estabelece a igreja dele, e as portas do inferno não vão prevalecer, creia nisso. Mas, pastor, é muito tenso, é terrível. Quanto mais a gente se envolve na obra, parece que mais luta se levanta. Mas essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Essa é a palavra do Senhor para você. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Mas é pelo meu Espírito, e não diz qualquer Senhor, diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor que é soberano. E a gente tem a mania no crentez, no evangeliquez, de falar que Deus não perdeu nenhuma batalha e nunca perdeu. Só que isso a gente quer aplicar, Márcio, quando a gente tem um problema no trabalho. Olha a luta que se levantou, mas Deus não perde nenhuma batalha. Não tem nada a ver com isso, irmãos. É a batalha espiritual que é travada. É a guerra espiritual que acontece. Demônios e mais demônios se levantando, entrando dentro de casas, de igrejas, passeando pelas ruas, e o grito de esperança onde você está é você. Zorobabel. Zorobabel é aquele, significa no meio da Babilônia, descendente da Babilônia, surgindo no meio da Babilônia. É você que Deus conta. É com você que Deus conta, não é com a tua força, irmão. Não é com a tua aptidão, mas é com a tua fé. Quem diria que Jerusalém seria restaurada? Quem diria que o templo fosse restaurado? Ninguém diria, mas diz o Senhor. Assim diz o Senhor, e foi restaurado. Porque não foi por força e nem por violência, mas foi com o Espírito do Senhor. Foi você que Ele chamou, foi você que Ele comissionou para ir adiante, irmãos. Não desanime, Ele já falou com você, Ele já te mostrou. A mim não, pastor, então ore e pergunta: o que eu faço, Senhor? O que eu faço, o que eu falo, Pai amado? Não é por força, não é por violência. Agora, se lembra?
Você se lembra? A gente viveu glórias maravilhosas. E a gente ouve muito isso, né, Márcio? Aquele tempo. Né, mãe? Aquela glória. Né, irmão Mário? Aquela coisa. A gente ia com prazer para o culto. Eu te pergunto, Deus mudou? Deus não mudou, irmão. Temos uma mensagem aqui no ministério. Deus não muda, mas nós sim. E precisamos mudar, só que às vezes a gente, ao invés de mudar para melhor, a gente muda para pior. Mas, pastor, eu vi um escândalo na igreja que eu congregava. Mas, pastor, eu vi heresias. Eu fui ferido. Quem te feriu foi Deus. Quem te ensinou a heresia foi Deus. O escândalo veio de Deus. Ele não tem nada a ver com isso. Porque Ele é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13:8. Eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias, Ele é contigo ainda. Por isso não é por força, não é por violência. Um homem só desafiou 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azer ou Astarote. E diante desse homem, ele virou para eles, ironizou, debochou, falou: clama mais alto, que esse teu Deus aí deve estar dormindo. Isso é fé, irmãos. Ele viu o povo dele entregue à idolatria. Oh Deus, ele viu o povo dele entregue à morte. Mas ele não recuou. Ele não recuou, ele foi diante de Acabe. Acabe vira para ele e fala assim: és tu, o perturbador de Israel. Ele fala: eu? Esse é você. Agora vem cá. Vamos lá no Monte Carmelo. E vamos clamar. E vamos orar. Vamos clamar. O Deus que responder por fogo, esse é Senhor em Israel. E clamaram. E o final você já sabe. Num outro momento, você tem Paulo. Você tem os apóstolos pregando. E eles chegam em determinada cidade. E eles bradam e falam: eis que aqueles que transtornam o mundo chegou também até nós. Deus chamou você. Irmãos, olha para a gente aqui. Olha quantos nós somos. Você já viu isso? Tudo que você está vendo aqui, aonde o teu olho alcança, foi o Senhor que proveu. Desde essa caixa de som, esse teclado, as coisas mais simples, o teto, o aluguel desse espaço, é tudo o que o Senhor provê, porque não é por força, não é por violência. Se fosse para olhar isso, no momento que passamos de muita luta lá atrás, tinha acabado, tinha fechado, mas chegamos até aqui porque não é por força, não é por violência. Se você clamar, o Senhor vai te dar direção. Lá atrás, falei: Senhor, eu não quero mais. Eu não vou pregar mais, não vou pregar. Não vou te servir mais, porque eu não consigo acreditar mais. Olha o que estão fazendo com a igreja. Eu não consigo olhar para um pastor e não desconfiar dele, Senhor. Mas eu não vou ser hipócrita. Um cristão de verdade congrega, Pai. E eu não quero congregar, então eu não vou te servir. Só que eu quero ir para um último culto, Senhor. Um último culto. Fui para o culto. O Senhor falou comigo do início ao fim. Eu só sabia chorar, só sabia chorar. Isso é misericórdia de Deus. Eu falei: amém, Senhor. Eu vou voltar aqui semana que vem. E na semana que vem, o Senhor vai me dizer, e o que o Senhor falou comigo através da mensagem foi: oportunidades no meio da crise. Eu volto aqui semana que vem, Senhor.
E o Senhor vai me dizer qual a oportunidade que eu tenho que aproveitar em meio à crise, Pai amado. Qual é a oportunidade que eu tenho que aproveitar, meu Jesus? Eu voltei na semana seguinte e a pregação foi, e ninguém sabia. Fiz questão de deixar só entre eu e o Senhor. A mensagem foi sobre plantação de igreja. Eu entendi ali o que o Senhor queria que eu fizesse. Só que eu não sou exclusivo. Deus te chamou também. Deus quer te usar também. Deus quer alcançar almas através de você também. Zorobabel. Levanta, Zorobabel. Não é por força, Zorobabel. Não é por violência. Não é pela tua raiva, Zorobabel. Não é nem pela sua simples determinação, Zorobabel. Não é pela tua habilidade, Zorobabel. Não é pelo que tu queres, Zorobabel. Mas a igreja vai ser restaurada, Zorobabel. A igreja será avivada, Zorobabel. Pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Pelo meu espírito, diz o Senhor. Pelo meu espírito, vidas serão libertas. Demônios baterão em retiradas. Enfermos serão curados. Vidas terão direção. Por quê? Porque eu sou o Senhor dos exércitos. É por Ele. É por Ele. Não por força. Não por violência, mas pelo meu espírito, diz o